Se abandonarmos o impossível, tudo passa a ter fundamento. E por mais imprevisível que isso possa parecer, o fenômeno se oferece. É inútil querer impedir o fluxo e me ponho a ver com os meus ouvidos. Ao mergulhar na imagem, ao adentrar os espaços, desconfiguro tudo. Ouço em borrões de imagem. Meus olhos como duas fendas por onde atravesso o infinito, por onde saltam passado, presente e futuro. Esse mergulho é porque talvez tente desesperadamente fugir de mim, me distanciar do ponto em que estava e chegar mais próximo do mundo. E ao tentar fugir de mim, é que encontro o outro. Eu ainda estou ali, do outro lado da imagem. Dentro e fora. Presença e ausência. Som e silêncio. Cara, assim, eu quero começar te perguntando sobre a tua relação com a cidade, porque a proposta desse encontro é falar sobre como os filmes transformam, ressignificam os espaços. E Fendas é sobre muita coisa, né? Mas é também sobre uma mulher recém-chegada na capital e que está conhecendo esses lugares. E aí, nesses lugares, ela faz experimentos também, que você pode falar um pouco mais sobre o que é isso que ela faz e de onde surge essa ideia, mas principalmente você pode falar também sobre você, sobre que eu acho que tem essa correlação, né? Ela também é professora, você também é professor e fazia quanto tempo você estava em Natal, assim, quando decidiu gravar filmes? Não, na verdade, eu cheguei em Natal dia 30 de junho de 2017, né? Eu lembro porque eu cheguei praticamente era o último final de semana para poder finalizar um edital, que tinha um edital do Fundo Setorial na época, que era o edital de núcleos criativos. E eu, como eu sabia que eu estava me mudando para Natal, eu já conversei com o Pedro, aquela coisa de chegar produzindo, né? Falei, Pedro, tem esse edital aí, vamos juntar e fazer, eu vou chegar aí dia 30, a gente já pega o último final de semana aí, escreve junto. Então eu cheguei no dia 30, porque logo depois, assim, acho que 3 dias depois ou 4 dias depois, fechava esse edital, então eu já cheguei já me reunindo com ele, escrevendo, né, mais umas duas pessoas que estavam juntos também. Mas a minha efetivação na universidade é dia 17 de julho. Um número até meio, como é que chama isso? Cabalístico? Cabalia. 17/7/2017, né? Então tem uma coisa meio... E aí, e eu escrevo o roteiro, né? Nesse movimento que eu estava de pensar um primeiro longa, eu já vinha pensando um primeiro longa, já tinha alguns anos, né? Eu tenho um projeto que começou em 2013 com a Daniela né? Foi quando eu a conheci em São Paulo, que já mudou muito de lá para cá, e na época a gente tentava captar grana, quando ainda tinha, né, editais que possibilitavam isso, mas a gente não conseguiu, assim. Daniela é Então, produtora criativa, né? então a gente já tinha um namoro, assim, de produzir alguma coisa maior juntos, né? Ela já tinha me ajudado em alguns curtas e tal, mas o longa foi, a gente estava trabalhando em cima disso. E quando eu cheguei aqui, bom, a gente pode falar um pouco sobre o processo do filme em si, mas quando eu cheguei, assim, acho que em setembro me veio a ideia do filme. Me veio a ideia e eu comecei a escrever. Eu escrevi assim, eu lembro que eu, alucinadamente, escrevi. É uma época que eu tava muito resguardado em casa, eu estava muito sem grana também, quando eu cheguei, muito quebrado, então essa coisa de ficar em casa e produzir, né? E eu comecei a escrever, alucinadamente, em 2 semanas eu tinha um roteiro pronto, assim, né? Com umas 35 páginas. E aí eu comecei a procurar quem poderia me ajudar a produzir, porque eu achava que a gente tinha que filmar rápido, assim. Não sei se tinha uma coisa de sentir o ambiente econômico, político, sabe? E eu sentia que não precisava de grana, muita grana para filmar. Eu achava que era possível, pelas minhas outras experiências com curtas, era possível fazer o filme com pouca grana. E eu lembro que eu conversei com o Pedro a primeira vez, falei, Pedro,
cara, tô com o roteiro de um longa, quero filmar aqui, sei lá, em 10 dias a gente filma, vamos filmar em janeiro, eu tô querendo levantar o filme e tal, vamos fazer. E eu senti uma coisa meio, tá, vamos fazer, né? Tipo assim, meio desconfiado, né? Sem saber se realmente podia rolar. E aí foi muito engraçado, porque eu peguei esse roteiro e mandei, que eu já estava com uma proximidade na época, com o Ali Muritiba, que é um diretor de Curitiba, que na verdade ele é baiano, mas ele, né, se consagra aí como diretor em Curitiba. Ele é um dos fundadores do Olhar de Cinema e tal, né? E aí eu mandei o roteiro para ele e eu lembro, assim, que ele me respondeu dizendo assim, cara, acho legal e tal, mas quem está interessado em uma professora da física quântica com dilemas pessoais, assim, né? E foi meio, na época foi meio frustrante, assim, para mim, assim, receber esse retorno de alguém que poderia pôr uma grana no filme, porque ele estava nesse processo também de produzir algumas coisas independentes. E eu comecei a pensar nisso, assim, né? Quem poderia, né? Para quem interessaria esse filme, né? E aí cheguei à conclusão que interessaria para mim, assim, né? Que eu estava a fim de produzir alguma coisa que eu achava que era capaz de fazer esse processo acontecer. Porque tem muito isso. Esses filmes mais autorais, às vezes são muito difíceis de você explicar, de você traduzir em texto o que você imagina fazer, mas você tem muito isso na cabeça, assim, né? Algumas soluções, alguns caminhos e tal. E aí, claro, falei com a Dani, né? Falei, Dani, tô te mandando um roteiro, vamos ver se você se interessa, eu quero fazer de forma independente, não precisa levantar uma graninha mínima. E ela leu, curtiu, ela já confiava no meu trabalho, a gente já tinha feito algumas coisas juntos, assim, ela já tinha visto resultados de curtas que eu tinha feito sem grana nenhuma, né? E ela falou assim, cara, top, mas você acha que a gente precisa de quanto para poder filmar? Eu falei, eu tenho 10 mil, se a gente conseguir mais uns 20, 15, acho que a gente consegue filmar, assim, sabe? E eu conversei com o pessoal, né? Eu falei com um amigo meu que era o Clóvis, que era um fotógrafo que estava com uma câmera nova, uma Blackmagic, e ele queria usar essa câmera. Foi um pouco isso também, agora as coisas vão se encaixando. Eu lembro dele me mandar uma mensagem, assim, um dia, eu estava escrevendo o roteiro, ele mandou uma mensagem do nada, assim, fazia muitos anos que eu não falava com ele, assim, não muitos anos, mas uns 2 anos, pelo menos. Ô, Tchê, ele me chamava de Tchê, né? Ô, Tchê, comprei uma câmera nova aqui, uma Blackmagic, daquela mini Ursa. Não era mini Ursa, era uma inferior um pouco, mas era uma robusta, assim. Eu tô muito afim de filmar e tal. Você não tem nenhum curta aí, não? Aí eu falei, Clóvis, curta eu não tenho, não, mas eu tenho um longa. Se você topar vir para Natal, que eu tô morando em Natal, eu pago sua passagem, a gente filma aqui em janeiro. Eu brinquei com ele. Ele falou assim, cara, topo demais. Aí eu pensei, pô, já tem a câmera, né? Já tem a câmera, já tem um fotógrafo que está a fim de fazer, ele é super, um cara muito massa, um amigão, assim, e bem focado, então alguém poderia estar me ajudando. Eu preciso agora juntar o resto da equipe, né? E aí comecei a sondar, né? Aí falei com o Pedro, falei com Diana, a Mari Rahi, conversei com a Michelle, e as coisas foram acontecendo. Eu precisava de um núcleo pequeno, assim, para produzir, né? E a Beta, E qual parte do processo? Você já a pensava Beta como foi, realizava? no início, no primeiro momento, eu pensei em uma atriz aqui. Eu pensei em uma atriz aqui. Mas depois fez sentido ser alguém de fora pro filme, sabe? E aí, claro, a primeira pessoa que eu pensei foi ela, porque era alguém que eu confiava muito, assim, eu precisava de alguém para, né, que segurasse o filme, né? Uma atriz que eu confiasse, que segurasse o filme, que eu soubesse, que eu tinha certeza que mergulharia, assim, na personagem e tal. E aí falei com a Dani falou tudo top, assim, vamos fazer o seguinte, eu vou levantar essa grana emprestada. E ela pegou 15 mil emprestado no banco, juntou a minha grana dela, e a gente começou a desenhar uma mini produção, assim, que pudesse dar certo. Nossa, Pagar a que massa. passagem da Roberta, pagar a passagem do Clóvis, ter o que ela chama de paid-in, né? Paid-in, né? Que é aquela coisa do dinheiro para o Clóvis comer e a Roberta minimamente durante 10 dias, né? E aí chega a produção e dá uma organizada, né? Que até então, para mim, era só juntar a galera. Mas ela começa a pensar coisas e minimamente o seguro de equipamento, papapá. E aí a coisa acontece, ou seja, eu começo a pensar o roteiro do filme, a ideia surge em setembro, em janeiro a gente estava filmando, assim, né? A gente começou a filmar, acho que dia 10 de janeiro, uma coisa assim. Então foi tudo muito rápido. E aí, para poder entrar nessa coisa do processo do filme mesmo, eu acho que tem muito desse meu lugar de quem chegou na cidade, né? De quem estava indo observando os espaços, de quem observava com uma certa né, é tudo muito vivo aqui, né? Por causa do sol, do mar, né? Então a luz, aquela via costeira que você vê de um lado as dunas, do outro o mar, é uma coisa impressionante para quem chega a primeira vez aqui, né?
Então você tem ao mesmo tempo essas paisagens verdes no meio da cidade, assim, esses pulmões, né? Esses parques gigantes, assim. E não chega nem a ser um parque mesmo, mas é um espaço verde, né? Que dá uma característica diferenciada para a cidade, esse rio que corta, essa cidade velha ali no meio, né? Então tem esses elementos que são muito chamativos assim, né, para quem está chegando, né? A própria universidade do lado desse parque, né? E é uma universidade que tem também características muito particulares desses espaços que você anda. Você tem ali também areia no meio. Então tudo isso eu acho que mexeu um pouco comigo. E eu fui morar muito recentemente, logo que eu cheguei, por uma grande sorte, que essa cidade eu falo que foi super generosa comigo, assim, né? A minha chegada aqui, as pessoas que eu conheci, as coisas como aconteceram, foi impressionante, assim, eu tenho, acho até meio místico isso, assim, eu não sou muito místico, mas eu acho que tem alguma coisa de uma energia cabulosa, assim, porque foi tudo aconteceu, assim, muito rápido, né? E eu fui morar muito perto do mar, assim, o apartamento que é onde eu filmo o Fendas, né? É o apartamento que eu morava, então tinha essa relação muito forte já com essa vista, com esse infinito, com esse olhar para né, para um outro continente que a gente não vê, mas sente ou, ou acredita que exista, que está ali, né, muito perto. E aí eu comecei a pensar todos esses elementos, né, narrativos, esses signos, essas possibilidades que foram naturalmente entrando no filme, assim, né? Algumas soluções que eram soluções para poder dar conta de problemas que o filme poderia ter, por exemplo, vamos filmar na universidade, não vai ter aluno na universidade, a gente vai filmar nas férias, então vamos criar uma greve, né? Então tem todas essas coisas que você vai meio que também criando soluções para poder potencializar a narrativa e ao mesmo tempo solucionar problemas de produção, assim, né? E que faziam todo sentido, não era uma coisa simplesmente forçada, né? E aí, no meio da greve, só tem um aluno, e assim vai, né? Você vai criando essas coisas que são um pouco estranhas, mas que cabem, acabam se encaixando no filme, né? De uma certa forma. Foi um pouco isso, assim, esse conjunto. Não sei também se eu consegui organizar direito esse pensamento, mas acho que foi um pouco essa mistura de... Ou seja, Catarina é, assim, um pouco um alter ego meu, assim, né? Esse lugar, esse meu olhar também. Quando começa a ideia de Fendas, eu me lembrei de quando eu era moleque, eu achava que era possível a gente não desaparecer do mundo, do universo. Por quê? Porque o que faz a gente se ver, né? A gente está se vendo aqui, tá? Tem um aparato tecnológico no meio, mas o que faz a gente se ver é a luz. A luz que reflete nos objetos, nas coisas, nas pessoas e vem no nosso olho e a gente traduz isso como imagem, cor, forma, né? Tudo isso. E aí eu fiquei pensando uma época, quando eu era mais novo, que tá, se a luz bate na gente e essa luz projeta para vários lugares, para todos os lugares, e isso é codificado pelo nosso olho, existe esse feixe de luz que pode ir para o infinito. E que se alguém tiver no infinito com uma capacidade tal de fazer leitura de espectro luminoso, daqui uma infinidade de anos, alguém pode me ver esse meu espectro luminoso que está indo aí para o espaço, para tudo quanto é lado. Ou seja, eu posso estar a todo momento sendo projetado para o mundo, para o universo, e eu posso simplesmente não desaparecer no universo. Eu estou aí vivendo no universo o tempo todo e vou viver pela eternidade, assim. E quando eu comecei, porque eu acordei um dia, eu estava aqui em Natal, eu volto para Natal, né? Eu estava dormindo, quando eu acordei com essa imagem de uma mulher no forte de Natal, gritando para o mar. E eu falei, caramba, cara, olha isso, né? E aí eu juntei essas duas coisas. E, cara, será que alguém poderia ouvir esse grito em algum lugar? Será que seria possível? E eu comecei a pensar que poderia ser possível, né? Então o filme começa meio em torno dessa imagem e desse grito. E aí eu começo a tentar entender que mulher é essa. Inicialmente poderia ser uma estudante, que estudava física e papapá. E aí eu começo então a desenhar essa personagem. E aí eu começo a pensar, não, ela pode ser uma artista visual. E aí eu começo a falar que não queria que fosse uma artista, não queria que tivesse essa facilidade, porque a arte nos possibilita essa facilidade de pensar o impossível da vida, né? A poética do mundo, blá, blá, blá. E eu falei, ela não tem que ser uma artista, ela tem que ser alguém que realmente ninguém espera que poderia estar
vislumbrando poeticamente o mundo, assim. Aí eu comecei a pensar que poderia ser alguém da física, mas e quem seria? Por quê? O que que ela estuda? E tudo isso começa a surgir, né? Quem é essa personagem? O que que ela faz? E aí eu comecei a pensar que para poder fazer sentido para o filme, para mim, ela tinha que estudar alguma coisa que tivesse a ver com o cinema, de alguma forma, com a imagem, né? E aí vai surgindo esse desenho dessa pesquisadora que filma, esse também surgiu, não sei como, aí não me pergunte muito, essas coisas vão aparecendo, né? Você vai meio que juntando peças, sabe-se lá de onde. E aí falei, cara, essa mulher pode ser alguém que ouve pela luz o espaço. Bom, e aí falei, bom, pode ser. E aí comecei a viajar que poderia ser possível ela ouvir, e aí, claro, juntando questões que são bem matemáticas mesmo, bem físicas, essa coisa da luz não desviar, né? A luz, ela caminha em linha reta, ou seja, ela tem um percurso retilíneo, né? Ela reverbera, mas ela não desvia, né? Naturalmente. Quer dizer, eu achava isso. E aí a história foi ficando cada vez mais cabulosa para mim, né? Para as pessoas nem é tão interessante, mas para mim foi muito louco, porque nesse período que eu estava começando aqui, eu cheguei muito sem grana e tudo mais, e eu ia muito de ônibus para a universidade, até porque eu não tinha carro em São Paulo, né? Eu andava de ônibus em São Paulo, andava de metrô, não tinha sentido ter carro. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, vou tentar ficar sem carro aqui e tal. Então, eu ia de ônibus muito para a universidade, assim, quer dizer, ia todo dia para a universidade de ônibus. E o ônibus parava do lado do Instituto Internacional de Física, que é um prédio onde a gente filmou, que me chamou muita atenção, assim, né? Porque ele estava escrito né, do lado de fora, International Institute of Physics. Eu falei, gente, a gente está no Brasil, Natal, né? Por que eu tenho alguma coisa assim? E eu falei, cara, um dia eu vou entrar nesse instituto. E aí, posso ir falando? Tá tudo certo? Claro, sim, sim. Eu não sei se a gente tem que fechar perguntas, temas, e Não, depois a gente vai abrindo. ok. E aí Mas eu comecei eu passava todo dia do lado lá, e um dia era meio-dia e meio, eu lembro direito, assim, meio-dia e meio eu parei, cheguei mais cedo na universidade, falei, vou lá. E aí cheguei na porta do instituto, era uma porta de vidro, segurança na porta trancada. Aí eu bati na porta, ele abriu, falei assim, olha, sou professor aqui do departamento de comunicação, passo aqui sempre, queria conhecer o prédio e tal. E aí ele falou, tudo bem. Aí entrei, comecei a olhar as salas, vários cartazes de congressos, todos em inglês. Eu falei, gente, que mundo é esse aqui, né? E aí eu lembro que do lado direito, assim, tinha uma salinha. E aí me lembrei daquele filme O Gênio Indomável, né? Que tinha uma salinha e tinha dois caras conversando, se não me falha a memória, conversavam em inglês, e eles escrevendo numa lousa, né? E conversando. Parecia coisa meio de filme, sabe, cientista mesmo, aquela coisa. Eu falei, gente, que lugar é esse, né? E eu entrei nessa sala, eu falei, pô, a minha personagem já era uma personagem da física, já era uma professora da física, que eu imaginava que podia ser da quântica, começando a ler algumas coisas e tal. Aí entrei nessa sala, falei, pô, bom dia e tal, eu sou professor do departamento de comunicação, fazendo um filme sobre uma professora da física quântica, blá, blá, blá. E eu tô querendo conhecer um pouco mais esse universo. Eu queria saber se tem alguém que trabalha com audiovisual aqui, né, dentro do departamento, do instituto. Aí o cara chama Rafael. Por isso que eu falo que foi muito mágico essas coisas. O Rafael estava com esse cara do lado. Esse Rafael falou assim: olha, eu sou da física quântica, eu coordeno a linha de pesquisa da física quântica aqui toda, e eu não sou muito do audiovisual, mas tem uma menina aqui que chama Gabriela, a Gabriela é uma pesquisadora e tal, que ela já trabalha com isso, blá, 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 talvez ela possa te ajudar. Falei, tá, ele falou, me escreva, né, me manda o seu contato, ela chama Gabriela, é... Gabriela, esqueci o sobrenome dela, desculpa, Gabriela, gente, enfim, depois eu lembro. Me escreva, eu ponho vocês em contato, blá, 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 blá. Que ótimo, né? Fiquei super feliz de encontrar um cara da física quântica que podia me indicar alguém. E aí, no final da conversa, ele falou assim, mas se você quiser também bater um papo, tomar uma cerveja, eu super topo, assim, a gente pode marcar um dia. Eu falei, tá. E aí eu fui embora pro departamento, né? Super feliz de ter encontrado alguém dentro do instituto. Tudo começava a fazer, encaixar, assim. E aí eu cheguei na minha salinha, computador, Gabriela, vou procurar, né? Primeiro, né, digitei no Google o nome dela, na lista de links ali apareceu a super interessante, assim. nossa. Aí eu cliquei na super interessante, ela era considerada uma das grandes pesquisadoras de 2016,
de um processo que ela tinha feito, ou antes um pouco, quando ela morou na Suíça. A pesquisa dela foi considerada uma das 6 mais importantes da física quântica daquele ano. Caralho, porra, essa menina tá aqui, Natal, né? Que coisa louca. E aí, na hora, escrevi para ele e para ela, né? E a gente marcou de conversar. Mas o que me chamou a atenção, olha como as coisas são, né? A pesquisa dela, como é que o cara explica a pesquisa dela? Ele fala assim, olha, imagina que você tá num corredor, do seu lado direito tem um quarto, uma cama e um gato em cima. Do lado esquerdo, quase como um espelho, tem um quarto, a cama, mas o gato não está. A Gabriela fotografou o quarto sem o gato, mas na imagem apareceu o gato. Essa era a pesquisa dela. Porque ela estava trabalhando com emaranhamento de partículas. Isso é uma linha da física quântica que é uma coisa absurda, de maluca, que é de você emaranhar partículas, e tudo que acontece em uma partícula emaranhada acontece na outra, mesmo elas estando distantes. Então, na verdade, ela fotografou uma áurea do gato, pelo emaranhamento das partículas. Eu fiquei chapado com aquilo, assim. E eu confesso que aí a gente conseguiu marcar, vou resumir, a gente conseguiu marcar uma conversa, eu, ela e esse Rafael, e foi um namorado da Gabriela também, que era um cara da Holanda que estava estudando aqui. E foi uma das conversas, assim, a gente começou umas 7 da noite no boteco, assim, e eu achei que ia durar 1 hora. Sei que era 1h30 da manhã, a gente estava falando de várias coisas, assim, várias coisas. Porque foi muito engraçado. Quando eu comecei a contar a história do filme, essa coisa dessa imagem que eu ampliava e que eu pudesse ver, ouvir a partir da variação luminosa, o som dos espaços. Quando eu acabei de explicar, assim, na mesa, eles falaram assim, tá, para o filme pode funcionar, assim, mas para a física quântica mesmo não funciona, não, assim. Aí eu falei, tá. Aí eu falei assim, mas, enfim, ficou aquela coisa meio assim. Rafael, aí eu lembro que eu perguntei, falei assim, não, mas a luz não faz curva, né? Ele falou assim, não, a luz não faz curva num espectro pequeno, mas ela faz curva, assim. Por exemplo, a luz do Sol, quando ela vem e bate num planeta, ela não simplesmente reflete, ela também faz uma curva e depois segue sua trajetória. E ao fazer essa curva e seguir a trajetória, isso ajuda na gravidade. Falei, bom, então se a luz varia por alguma coisa sólida que está no espaço, ela pode desviar pelas partículas que estão no espaço, e a partícula que está no espaço, ela movimenta a partir do momento que eu projeto a minha voz, porque a voz nada mais é do que uma variação. A gente ouve por conta da variação de partículas no espaço. É isso que faz a gente ouvir as coisas. No vácuo não existe voz, não existe som. O som depende da partícula no espaço. E essa partícula variando pode variar a luz. Então eu comecei E aí eu sei que ele levantou, foi fumar um cigarro, a Gabriela pegou uma cerveja. Meia hora depois a gente estava discutindo possibilidades disso acontecer, assim. Então foi incrível, foi incrível. Então tudo isso foi acontecendo muito assim rápido, sei lá, em 2, 3 meses que eu estava aqui. E esse caldeirão de coisas junto sei lá, com minhas pesquisas pessoais do cinema, da filosofia, da física, trazendo o Roberto, que trouxe, né, essa potência de atuação, encontrar Husson, que foi o ator que fez o menino, encontrar todo mundo, assim, né? Foi uma coisa muito doida, assim, né? Dos acontecimentos. Então, esse acho que foi bem caótico, na real, assim, o processo de construção do filme. E ele, até o momento das filmagens, ele estava acontecendo ainda, sabe? Ele estava ainda... Para você ter uma ideia, em agosto, acho que setembro, ou outubro, eu fui para Cachoeira Doc, num festival com um curta meu, e lá eu capturei a primeira imagem do filme, que é uma dessas imagens estão nas experiências da Catarina. Então, porque eu capturei umas imagens lá para poder fazer já uns experimentos, ver se funcionava essa coisa de ruir a imagem, dar zoom, de transformar numa mancha. Então, foi tudo esse caos, assim, que foi se organizando mais ou menos no filme, assim, né? Até o momento que ele ficou, digamos, pronto, assim, né? Eu acho muito interessante um ensaio que você fez, um filme ensaio. Você me deu acesso a ele, que é com imagens que entraram no filme, né? E eu acho muito poético, muito bonito, assim, muito,
muito honesto também, você se abre, né, para falar daquilo sobre o qual você acredita. E uma coisa que eu acho muito massa é a crença de que a personagem já existe, você apenas a encontra. E eu lembrei disso quando você falou que acordou e veio essa imagem dessa mulher gritando no forte. Tem só para ver, é isso, tem só para ver, assim, acho que esse pensamento me veio depois, assim, né? Nesse misto de pensar num documentário fabulativo, né? Num documentário que eu acredito muito nisso. Quando eu estou filmando, muitas vezes eu estou pensando assim, se eu estou filmando um documentário sobre esse personagem, eu acho que está funcionando, sabe? Tipo assim, quando eu estou filmando, quando as coisas estão acontecendo, parece que as coisas estão tão reais, tão ali acontecendo, é, e eu acho que tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com esse lugar de acreditar que as coisas já existem ali, que eu só estou documentando. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade mesmo. Será que essas personagens que a gente diz que inventa, ou seja, tirar de nós um pouco essa potência, que é uma coisa bem deleuziana, né? Bergsoniana e tal, né? Ou seja, a gente não somos nós que criamos, nós somos uma ferramenta no meio disso tudo, assim, né? A gente cria a partir dos nossos encontros. Então, será que essas personagens não estão por aí orbitando o mundo e a gente simplesmente, né, traduz isso para um filme, né? Será que elas já não existem antes e depois em outros? E aí eu vou brincar com essa coisa do Persona, né? Será que ela já não existe naquele outro filme? Será que não é porque ela chama Catarina no filme lá, né? Do Persona? Por que não ser a mesma, sabe? Então essa coisa de você que tem a ver com esse mundo paralelo, né, que a própria física quântica discute, esse universo paralelo, essas coisas assim, que a gente pode em algum momento transitar por esse universo e voltar. Talvez o filme seja isso, o filme seja uma materialização desse encontro com o universo paralelo, né? Talvez tenha alguma coisa disso, né? Ou seja, quando o nosso universo tangencia um universo paralelo, eu acho que dá um filme, entendeu? O filme surge desse lugar. Tô viajando agora, nem sei se é isso, eu fiquei pensando Achei aqui. massa essa viagem. Junto, sabe? Não, mas faz todo sentido, assim, né? Porque filmar é o ato de construir alguma coisa que não está no nosso mundo. Não está. A gente cria alguma coisa em um mundo paralelo e depois sai dele e volta, digamos, à nossa vida cotidiana. Então, por que isso não pode ser um contato com um universo paralelo de fato, onde isso se transforma num filme com um tempo específico, com um espaço específico, um Matéria ritmo, específica. uma matéria específica, né, modulação, enfim, né? Eu acho que eu tento fazer uma primeira discussão nesse ensaio, né, sobre isso. Acho que são várias camadas da realidade, né? Várias camadas de realidade, né? Que vão se Sim, encontrando e a gente vê fendas sim, sim, nos espaços que a gente vê. Inclusive, sobre os espaços, você falou que teve essa visualização, né, na Fortaleza dos Reis Magos, mas eu não sei se você já conhecia, se já tinha ido lá. De todo modo, é um lugar que atualmente era cartão postal, mas atualmente fechado, né? Um lugar fechado, onde o filme foi rodado, é o Farol. Então, assim, além de ter esses cartões postais, né? Ponta Negra, Via Costeira, você filma também Mãe Luísa, na Feira do Alecrim e tal. Enfim, a minha curiosidade é para saber como que você conseguiu acessar esses lugares, assim. E como foi a experiência de filmar neles, lugares praticamente abandonados, né? sim. Quando eu não tinha, eu acho que eu tinha ido. Minha memória, acho que Michele, porque Michele foi uma pessoa que me apresentou um pouco a cidade no início, sabe? Legal. Ela foi uma grande amiga no início, assim, que, é claro, ainda é, mas digo, quando eu cheguei, ela foi super importante para me colocar em contato. De novo, essas coincidências, né? Eu conheci Michele, pô. Conheci Michele no concurso, que é uma poeta, uma pessoa maravilhosa, assim, né? E quando eu chego para me mudar para cá de fato, ela me pega no aeroporto, a gente vai almoçar. A primeira pessoa que eu conheço é Tiquinha, né? Essa mulher também é incrível, né? Então, assim, eu acabei, por uma grande coincidência, ou sei lá, pelo o momento que eu estava, eu acabei conhecendo mulheres maravilhosas aqui, né? Diana, né? A Mari, a Di. Então, essas pessoas foram muito importantes para mim, assim, né? E eu acho que a gente chegou aí no Farol rapidamente, desculpa, no Farol não, no, no Forte, mas o Farol, eu acho que ele surge mais como um imaginário, assim, um imaginário desse lugar
porque essa personagem tinha essa coisa, isso eu também criei no filme, né? Ela não tinha pavor de água, mas ela adorava as alturas, né? Para poder ver longe, né? Então você precisava desses lugares. E aí eu comecei a pesquisar, né? Comecei a pesquisar alguns lugares assim. E o Farol foi um que foi meio que uma pesquisa assim. Eu não conhecia, eu passei, eu não consegui, não lembro de ter visto ele quando eu passei pela Via Costeira, assim, nem nada. Mas eu perguntei se tinha algum farol aqui, né? E aí tinha. E eu achava que era super importante de filmar no farol, essa coisa dela. Ela tá procurando esses lugares que você vê o horizonte, né? Você vê longe, como o Parque da Cidade, aquele olho ali, que eu acho que aí tem tudo a ver com o filme, né? Quando eu vi aquela imagem, eu falei, gente, como que a galera não filma aqui, né? Porque é um olho, é super conceitual aquilo ali, né? Porque todo mundo acha assim, né? Todo mundo chama mais como falam que é uma árvore, né? Não tem um nome específico de uma árvore parecida, não tem? Que é da região aqui. Não Acho que me conheço. falaram uma coisa assim. Mas eu bati o olho e falei, cara, isso é uma nave, é um olho, né, uma coisa futurista, assim, né? E o Alecrim, quando eu fui para o Alecrim a primeira vez, eu fiquei pirado, né? Porque o Alecrim é uma mistura da 7, da 20, da 20, como chama? Da 23, 24 de março, 23 de março de São Paulo, né? Como chama aquela? 25. O Fábio tá aí, é 25, né? Da 25 com Santa Efigênia, sabe? É uma mistura de vários São Paulos ali. Que você tem uma puta feira gigante, que vende de tudo, que começa vendendo planta, termina vendendo coisa morta, né? Bicho morto. Você tem do lado coisas de eletrônico, você tem tudo que você tem naquele alecrim. Eu falei, gente, que lugar incrível. E como essa personagem precisa encontrar pessoas, né? Ela também está nesse lugar de ver as pessoas à distância, mas de vê-las, fazia sentido ela transitar por esses espaços, ou seja, ela vai do lugar mais base ao lugar mais alto, assim, ela transita nesses dois polos, assim, né? E isso tinha a ver com o filme, assim. Então, também foi isso. Quando eu fui a primeira vez nessa feira do Alecrim, eu falei, cara, a Catarina tem que andar por essa feira, assim, porque é muito rico isso aqui, né? Muito vivo, né? Ou seja, ela está num lugar, ela mora só, ela vai para os lugares, vê o infinito sozinha, né? Mas ao mesmo tempo ela precisa de pessoas, né? Ela precisa mesmo. E é muito louco, porque você está solitário nesses dois lugares, né? Porque é tanta gente que não é ninguém, assim, no sentido da troca, né? Você não tem tempo de conversar com alguém, você passa por um universo de pessoas, né? O próprio Fábio, né, foi comigo filmar. Ele filmou o Alecrim comigo, né? Uma das cenas a gente fez junto lá. Mas é isso. Então tem essa coisa dos espaços foi surgindo por uma necessidade do filme, ao mesmo tempo por uma curiosidade minha mesmo, assim, né? E é muito engraçado, porque o Pedro fala isso, né? Ele me fala que uma das coisas que chama atenção nele do filme é que eu filmo os espaços que teoricamente, muitos dos realizadores de Natal fogem, né? Porque são espaços turísticos, já muito visitados e tal, né? Mas eu trato isso com um olhar estrangeiro, e talvez tenha uma outra forma de olhar isso também, né? Esse olhar mais curioso, ou de ressignificação, ou de não ter essa carga significativa de quem já mora aqui há muito tempo, já convive com esses espaços, né? Acho que tem uma forma diferente de olhar esses espaços, assim. Para a gente finalizar, uma conversa mais rapidinha, mais tranquila mesmo, ainda no ensaio, é que você fala umas coisas muito interessantes aqui no ensaio. Você diz aquilo, você fala daquilo que se esconde no filme. Daquilo que a gente não vê, mas que está ali. O que você acha que pode estar em Fendas, assim? Como que Fendas pode estar reverberando em relação à cidade? Porque é isso, a personagem, ela trabalha nos espaços, né? E, enfim, você pode falar também, de repente, sobre como você sentiu a estreia do filme por aqui. Foi lá em Gostoso, né? Foi gostoso, Como você acha que as pessoas recebem ou receberam? É difícil eu fazer uma leitura de como que isso chega nas pessoas, assim, sabe? Talvez eu faça essa leitura a partir de quem conversa comigo, né? Você foi uma das pessoas que conversou comigo sobre o filme, a Paula Vanina, a Ana Paula, a Paola, né? Ana Paola Ottoni me falou algumas coisas, assim. Mas eu acho eu acho que o filme tem essa característica, que eu não sei se é boa ou ruim, também não quero dizer que eu pensei nisso, mas eu acho que tá lá, dessas coisas que se escondem até desse primeiro olhar, assim, sabe? Tem umas camadas do filme que eu acho que vão surgindo aos poucos, assim, sabe? Que vão vindo aos poucos, assim.
que foram vindo para mim também, né? Como, por exemplo, o grito da Catarina né, pro mar, que é ouvido num outro continente, né? Eu comecei a pensar se não era um grito meu também, enquanto realizador, sabe? Esse grito de quem de quem acredita no impossível, uma forma diferente de fazer, mas que espera que alguém veja, ouça e também compartilhe dessa experiência, sabe? Então, algumas coisas vão... Eu acho que essas coisas que se escondem no filme, não necessariamente elas acabam emergindo para todo mundo igual, assim, né? Claro, eu acho eu acho que a beleza de alguns filmes está nesse lugar, assim, de você daquilo que te incomoda e você não sabe o que é direito, sabe? Daquilo que eu não faço essa apologia do tipo, porque seu crítico fez uma crítica ruim ao filme, eu acho ótimo, porque na verdade então ele não é isso. Mas eu acho porque os críticos têm a necessidade de falar rapidamente sobre o filme, né? Muitas vezes eles falam daquilo que impacta logo de cara para eles, assim, né? E eu lembro de alguns assim que foram bem pesados na crítica ao filme e que a leitura que faziam era justamente a leitura do que eu achava interessante no filme, eles criticavam, que era justamente essa coisa do filme promover, às vezes dizer que ia para algum lugar, mas não ia. Mas ele não ia fisicamente, materialmente, mas ele ia de outras formas, né? Ele ia a partir de outras experiências sensoriais, assim. Né? Esse grito dela é ir para algum lugar e ela não vai, mas o grito vai, né? Essa relação dela da imagem, de ver uma coisa que eu acho muito potente no filme, que eu acho que tem a ver com essa coisa do que se esconde, é a experiência que ela faz com a imagem. Claro que é uma leitura minha, né? Não é uma obrigação de ninguém ler sobre isso, ler assim. É, destruir a imagem para encontrar o outro. Porque eu acho que é uma coisa muito da vida isso, né? A gente tem uma relação muito forte com a imagem do outro que a gente constrói, né? E ela faz o inverso. Para ela conseguir ouvir o outro, ela tem que destruir aquela imagem. Ela tem uma coisa meio de ficar cega com relação ao que ela está vendo. Então ela passa a ouvir de fato esses espaços. Então é uma outra camada de relação com o mundo, com a vida, com o outro, né? Essa coisa de você destruir essa primeira imagem, aquilo que facilmente vem para nós, essa leitura inicial do mundo. Como fazer isso, né? Como encontrar isso que está aí sim escondido por trás dessa imagem? Porque talvez só destruindo a imagem para conseguir fazer isso, né? Então é um pouco esse conceito para mim era muito importante nessa construção imagética dela, ou nessa desconstrução imagética dela. Ela filma algo que é possível ver, mas para ela escutar, ela precisa ruir essa imagem. Ela precisa atravessar esse entrelaçamento luminoso. Ou seja, precisa destruir as formas, né? Tudo que está facilmente visível. As precisa romper com isso, ela precisa ir para além disso. Então era um conceito muito forte, mas que tem a ver com isso, né, também. Eu estou falando do que se esconde entre as imagens, por trás dela. Eu até falo que se esconde por detrás das imagens. Eu acho que tem um pouco isso também, né? Nossa, Carlos. Muito obrigada por conversar. Tagarela aqui, não parou, né? Desculpa. Não, maravilhoso, é isso mesmo. Espaço para falar. Eu já tinha até escutado uma entrevista, só assistido a uma entrevista sua, tinha escutado em Gostoso também, mas acho que aqui a gente amplia um pouco mais. Tipo, você falou coisas que eu não sabia ainda, então eu tô achando muito rico.